Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, daqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. Ontem, a seleção brasileira jogou bem aqui, no palco, no templo sagrado do futebol. Perdemos para a Argentina e Fernando Diniz ouviu bem aqui vaias e gritos de olé da torcida canarinha por conta da derrota para a Argentina. Mas, sinceramente falando, eu me importo muito pouco com o que acontece com a seleção brasileira. Eu me importo mais com o que está acontecendo nesse tapetão aqui. Sabe por quê? Porque amanhã o Flamengo joga aqui no Maracanã contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Tite tem os retornos aí de Davi Luiz, de Alan, de Gabriel Barbosa. Também tem a confirmação que Bruno Henrique e Gerson vão para o jogo. Ontem eu transmiti no canal Live Mengo TV o julgamento do STJD, até rimou, desses dois atletas, que pegaram apenas um jogo de gancho, que já cumpriram e, portanto, estão sim liberados para o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Mas hoje, o Fluminense do Diniz joga aqui no Maracanã contra o São Paulo. A partida realizada contra a Argentina ontem, a partida realizada contra o São Paulo, que acontecerá hoje, vai influenciar muito nesse tapete, nesse piso. E haja moço do carrinho para poder deixar isso daqui bom para o Mengão queridão poder jogar. E a gente sabe que a nossa equipe, assim como todas as outras 19, dependem de um bom gramado para poder apresentar um bom futebol. E vamos ver se a gente vai conseguir ter esse bom gramado para poder atuar contra a equipe do Red Bull Bragantino. Acho muito difícil, mesmo com o Maracanã tendo montado todo um esquema para poder diminuir os prejuízos que esses 3 jogos apresentarão e darão ao seu gramado. Agora, quem está tentando amenizar prejuízos também é o Flamengo, que já mandou buscar os 3 jogadores que estavam participando dessa data FIFA pelas suas seleções. Eric Pulgar, pela primeira vez, foi substituído desde junho. O volante rubro-negro viu a sua equipe perder para o Equador em Quito por 1-0. O Chile não vive uma boa eliminatória para a Copa, não está se classificando para a Copa nesse exato momento e aos 70 minutos, também conhecido com 20 minutos do segundo tempo, Eric Pulgar, depois de ter levado um cartão amarelo, foi substituído. Já a seleção do Uruguai goleou 3-0 para cima da Bolívia. É louco, Bielsa disse que a seleção uruguaia é melhor do que a seleção do Brasil e que a seleção da Argentina. Nicolás de la Cruz foi titular. Arrascaeta entrou aos 28 minutos do segundo tempo. Guilherme Varela amargou o banco de reservas em mais um jogo da sua seleção. Já Matias Vinha, zagueiro, lateral esquerdo, que segundo o Renato Maurício Prado tem conversas para reforçar o Flamengo para o próximo ano, jogou a partida inteira. Arrascaeta entrou e pouco brilhou, mas não importa. O que importa é o que ele vai fazer amanhã. Guilherme Varela, Arrascaeta e Eric Pulgar já estão a caminho do Rio de Janeiro, são aguardados no Rio de Janeiro nesta manhã de quarta-feira para poder treinar na parte da tarde junto com o elenco rubro-negro e dar ao Tite a opção de saber como eles estão para serem escalados para o jogo de amanhã contra a equipe do Bragantino. Esse jogo é muito importante para o Flamengo, porque pode levar o Flamengo novamente à briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Calma, Fabrício, freia a boca. Bom, quem tem muita expectativa da briga pelo título brasileiro é o goleiro Agustin Rossi. Ele vem impressionando nos bastidores, pessoal, pela liderança que ele vem demonstrando antes e depois dos jogos. Dentro de campo, Agustin Rossi lidera a equipe defensiva do Flamengo, gritando muito, orientando muito, falando bastante. Se não consegue sair a bola da maneira que deseja, Rossi é visto muitas vezes pedindo desculpas, irritado com a sua saída de bola, apesar de ter um bom aproveitamento. No vestiário, ele sempre pede a palavra para incentivar o grupo do Flamengo, seja antes do jogo ou no intervalo do primeiro para o segundo tempo.
é frequentemente visto dizendo aos seus companheiros de equipe que não está no Flamengo a passeio, que veio ao Flamengo para poder ganhar, para poder ser campeão pelo Flamengo, e que admira muito esse grupo de jogadores que ele assistia fazendo finais contra River Plate, contra Palmeiras, contra Atlético do Paraná. Ou seja, é um cara que veio para o Flamengo com um espírito diferente, com o espírito de ser campeão. E é justamente esse espírito que o Flamengo está precisando dentro da sua equipe. Por isso, o Flamengo está esmiuçando o mercado para poder encontrar jogadores não só que possam agregar tecnicamente a equipe, mas também que possam agregar nesse espírito de vontade de ser campeão. Rossi hoje é tido como um dos líderes do elenco, principalmente no quesito vontade de vencer. Agora, deixa eu mandar um recadinho para você que está pensando em conseguir uma grana para poder pagar uma dívida, para poder fazer uma reforma na sua casa, enfim. A Mais Ágil é uma equipe de profissionais que ajuda você que está nessa situação que eu falei aí agora a conseguir a antecipação do seu FGTS. Através do link que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, você entra em contato direto com um dos atendentes da Mais Ágil e eles lhe orientam, te ajudam a conseguir a liberação do FGTS. A Mais Ágil é parceira dos nossos canais há muito tempo e vocês sabem que na Mais Ágil a gente confia. Então, bora clicar no link que está na descrição desse vídeo e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Bom, voltando a falar de Flamengo, Nicolás de la Cruz é o grande alvo do Mengão queridão. Há alguns dias atrás, antes desse rebuliço que aconteceu ontem na imprensa, eu disse a vocês que Marcelo Galhardo, hoje técnico do Al Ittihad, tinha a intenção de contar com um jogador no elenco da equipe que ele fosse contratado. Marcelo Galhardo tentou levá-lo para o Olympique de Marseille ainda quando estava em negociação com a equipe francesa. Não deu certo, Galhardo ficou mais um tempo parado e agora ele assume a equipe de Karim Benzema. A ideia é levar o Nicolás de la Cruz para lá. Mas até o presente momento não foi apresentada nenhuma proposta para Nicolás de la Cruz. Pessoas mais próximas de la Cruz então dizem que hoje o foco do jogador, além de servir a seleção uruguaia, é vir para o Flamengo. Tanto que o jogador desta vez está tomando uma postura diferente da postura que ele tomou lá no mês de junho. No mês de junho, Júlio, quando o empresário dele veio ao Rio de Janeiro conversar com o Marcos Braz, ouvir a proposta desportiva e a proposta financeira do Flamengo, Nicolás de la Cruz não quis se envolver para pedir sua saída ao River Plate naquele momento. De la Cruz ficou quieto, deixou as coisas acontecerem entre Flamengo e River Plate. Hoje, não mais. Decidido a sair do River Plate, Nicolás de la Cruz tem tomado uma postura diferente, de conversar pessoalmente com o técnico Martim de Michelis e também com o presidente do clube, Jorge Brito, explicando que quer deixar o clube e que quer ser negociado com o Flamengo. Até onde isso influencia nas negociações Flamengo-River Plate? Isso influencia que o River, sabendo da vontade de um jogador que respeitou a vontade do River em todas as temporadas, o River possa facilitar o pagamento dos 16 milhões de dólares, talvez até aceitar reduzir os valores para poder deixar o jogador sair. No caso da redução, eu acho até complicado, mas pode acontecer, por exemplo, uma forma de pagamento inusitada dessa multa do Nicolás de la Cruz. Geralmente, a multa é paga à vista. Não há negociação, sequer há conversa entre clubes para poder tirar um jogador via multa. Mas dessa vez o Flamengo pode ir à Argentina para poder conversar com o Jorge Brito, para tentar essa liberação do Nicolás de la Cruz com uma forma de pagamento diferenciada. Até mesmo um parcelamento da multa, que seria algo inédito, eu diria para vocês, nas tratativas de pagamento de multa rescisória. Mais do que os 16 milhões de dólares, o Flamengo não pagará, porque é essa a multa de Nicolás de la Cruz junto ao River Plate. Essa conversa, então, do de la Cruz com o Jorge Brito, ela é importante para o Flamengo ter opções e não precisar gastar numa talagada só uma fortuna pelo
excelente meia uruguaio. Aí, pessoal, a gente tem que perceber também que o Flamengo tem um orçamento a ser aprovado ainda, que ainda não foi, e que se especula que possa ser cerca de 200 milhões de reais. Eu duvido muito, eu acho que pode ser até bem mais do que 200 milhões de reais, pelo que o Flamengo vai ter em caixa, mas quanto mais o Flamengo puder poupar num primeiro momento, numa contratação, mais dinheiro sobraria para fazer a segunda, terceira, quarta, a quinta contratação. O Flamengo quer pelo menos 4 reforços e a gestão desse dinheiro vai ser importante, porque muitos estão olhando para os 16 milhões de dólares, mas estão esquecendo que tem que pagar 5 milhões de dólares para o Liverpool. Esses 5 milhões de dólares não é à vista. O Liverpool aceita receber parcelado, mas tem que receber. São 16 para o River, 5 para o Liverpool. Então o Flamengo tem que fazer a gestão dessa grana do jeito que a janela de janeiro possa ser uma janela forte. Porque lá na Europa, essa é a janela fraca, porque ninguém libera jogador na janela de janeiro. Ninguém, entre aspas. Jogadores como Alexandro, por exemplo, podem ser liberados da Juventus, sim. E o Flamengo está de olho lá na Europa em novos Pablos Maris, em novos Eric Pulgar, que são jogadores que estão bem na Europa, mas não tão bem para serem caros ou para serem indispensáveis por suas equipes. Vamos ver como é que o scout do Flamengo vai conseguir mapear esses caras e vai conseguir sugeri-los para o técnico Tite, que de bobo não tem absolutamente nada. Agora, quem está dando de bobo no Flamengo, mas já exigiu a saída agora em janeiro, é o goleiro Santos. Santos está vivendo um ano de 2023 totalmente surreal para a carreira dele. Se eu falei que o Agustin Rossi está bombando nos bastidores do Flamengo, Santos é visto sempre cabisbaixo, sem sorriso, triste, e já comunicou à diretoria do Flamengo que quer deixar o clube em janeiro. O Flamengo prioriza a venda do Matheus Cunha, mas o Santos não quer ficar no Flamengo, nem como reserva imediato do goleiro Agustin Rossi. Santos já pediu para ser negociado, o Flamengo autorizou a equipe do Santos a procurar um outro clube para ele poder atuar a partir de janeiro. Então, o Flamengo pode perder em janeiro 2 laterais direitos, Wesley e Guilherme Varela, e pode perder 2 goleiros, Matheus Cunha e Santos. Apesar do que, o Flamengo não deve liberar o goleiro que negociar depois. Se o Santos negociar sua saída primeiro que o Matheus Cunha não deve ser liberado em janeiro. Se o Matheus conseguir ser negociado antes do Santos, o Santos não deve sair em janeiro. Mas que o Santos quer, ele quer. Nação, essas foram as primeiras notícias do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero o seu like, a sua inscrição, que é muito importante. E espero você também lá no nosso grupo de membros. Mensalidade bem pequenininha, R$10. E você ajuda o nosso canal a permanecer vivo para o ano de 2024. Para isso, basta fazer o Pix no número que está bem aqui embaixo, me mandar o comprovante e passar a ter uma interatividade muito maior comigo e com os outros membros do grupo. Tamo juntos, nação. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras.